Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde Justa, o seu canal direto sobre saúde, direito e inovações médicas. Olha, no episódio de hoje eu vou conversar aqui com a doutora Vanessa Leal. Doutora, vamos esticar a mão, ver se chega? Chega! Chegou! Muito obrigada por ter aceitado, viu, o nosso convite. Eu é quem agradeço o convite e essa oportunidade de trazer educação em saúde para aqueles que estão nos assistindo. É sempre muito importante a gente educar, porque é na educação que a gente tem a prevenção. A gente quer a prevenção, a gente não quer só o tratamento, né? Isso mesmo, doutora. Principalmente na sua área de atuação. Assim, como toda a medicina, a prevenção vem antes de tudo, né? Mas especialmente na mastologia. E esse convite foi realmente muito pensado para a gente desmistificar qual é o papel do mastologista, qual é a proposta da mastologia dentro da medicina, o que é que ela traz de benefícios para a gente, porque na maioria das vezes a gente tem até dificuldade de saber para qual especialista recorrer. Verdade. E às vezes a gente até vai no médico que não era para ter ido, né? Por desconhecer mesmo a função de cada um. A doutora Vanessa, gente, com esse rostinho dela aí, mas só na mastologia ela já atua há uma década. Ela tem especialização também em cirurgia geral, depois migrou aí para a área, fez residência em mastologia, e essa bandeira que a gente vai trazer aqui hoje também, porque já estamos aí no Outubro Rosa, essa campanha que traz para a gente a conscientização em relação ao câncer de mama. Doutora, o que é que faz uma mastologista? Explica pra gente. Essa pergunta é extremamente importante, porque é muito comum que haja essas confusões que você acabou de citar. O paciente vai pelo caminho errado e o caminho errado ele é mais oneroso e ele faz com que o paciente perca uma coisa muito importante, tempo. Se você começa no lugar certo, a gente ganha tempo no diagnóstico e no início de tratamento, principalmente para as doenças malignas, que a questão do fator tempo é tão importante, tão mais crucial, importante, né, crucial, doutora? né? Mas vamos lá. O mastologista, ele é o médico das mamas. O ginecologista é o médico da mulher de um modo geral. Só que a mama, ela é um departamento à parte. Nós temos muitas doenças benignas mamárias e inúmeras doenças malignas. Eu digo que o câncer de mama, ele recebe um nome, mas ele tem inserido nele várias doenças. Não é uma doença única. Eu vou fazer uma analogia, talvez para que o nosso ouvinte entenda. Vamos imaginar o cachorro. A raça, o cachorro é o nome da espécie, cachorro. Mas quantas raças de cachorro diferentes, com potenciais de agressividade diferentes, a gente tem que ser nessa de maneira nominação. diferente. Pronto. Então, a mastologia ela é uma área tão abrangente que a gente tem um especialista da mama. E esse especialista é sim uma especialidade à parte. Tanto que para você hoje se tornar um mastologista, você precisa ter feito antes uma outra especialização, ou em cirurgia geral, que foi o meu caso, ou em ginecologista, ou em ginecologia. Ou seja, o ginecologista não é um mastologista. Não necessariamente é. Não, para que ele vire, ele necessita fazer uma nova especialização, para que ele possa se intitular mastologista. Mas é óbvio que ele está com a mulher na frente dele, ele vai dar uma examinada nas mamas, ele vai tentar, talvez, pedir uns exames, triar. Uma vez que ele encontre qualquer coisa diferente, com certeza ele encaminhará para o mastologista. E o mastologista é o médico que trata toda e qualquer alteração mamária. Não é também aquele médico que só trata o câncer. Isso é importante. Nós temos doenças benignas da mama que também precisam ser vistas, acompanhadas, muitas vezes até operadas, e o mastologista é o médico responsável por essa parte aí da medicina. Já que a doutora tocou nesse assunto, quais seriam essas outras doenças benignas? Porque a gente só lembra, né? Do câncer de mama, do câncer de mama, e qualquer alteração a gente já associa ao câncer. Quais seriam essas outras, até para que as pessoas entendam também? Nós temos doenças benignas, as principais. Dor mamária é uma das queixas que mais chegam no consultório da gente, que é a mastalgia, né? A gente tem os nódulos mamários benignos, onde o mais comum é o fibroadenoma. Então, a gente tem o fibroadenoma, inclusive, incidindo em mulheres bem jovens. A gente tem as mastites, mais comum no período de lactação, quando a mulher está amamentando. Mas temos também as mastites
não lactacionais. Nós temos doenças mais raras, como tuberculose mamária, doutora. mastites granulomatosas, que são doenças que a gente também vê numa incidência um pouco menor, difíceis até de tratamento, tratamentos mais prolongados. Nós temos ginecomastia, que é o crescimento da mama no homem, né? Hoje a gente está vendo mais isso por uso indiscriminado de hormônios, testosterona e etc. A gente tem pego muito o paciente que chega masculino com aumento do volume mamário. Então a gente tem as ginecomastias. A gente tem, por exemplo, glândula... Tem como tratar, doutora? Sim, geralmente cirurgicamente, né? Cirurgicamente. Geralmente, quando ela não é transitória, o tratamento normalmente é quando cirúrgico. Não está sendo, nesse caso, induzido por conta do hormônio, se parar o hormônio... Não. Regride? Não. Uma vez que já cresceu, não tem como regredir. Por hormônio, geralmente não regride. Existem Entendi. outras drogas, outras medicações. Às vezes, medicações de uso psiquiátrico, né? Vamos dizer, para convulsão, que é neurologia, de uso neurológico, que podem transitoriamente levar a um aumento do volume mamário e, uma vez retirado, ela regredir. Mas, assim, quando é induzida por hormônios, normalmente não. Informação muito interessante essa, da questão do uso dos medicamentos afetarem no crescimento das mamas. Eu acredito que pouca gente tenha essa informação, né? Não é? Tem uma gente, às vezes, nem o nosso corpo está todo conectado, né, doutora? Todo. E tudo que a gente faz ali vai refletir em outro lugar. O efeito dominó, com certeza. Principalmente quando se trata de hormônios e imunidade. Quando a gente mexe no sistema imunológico e hormonal, esses dois, com certeza, o efeito cascata, inevitável. A gente vai ver sempre. Mas esse agora me surpreendeu, da questão dos remédios, mas para quem está fazendo algum tratamento aí psicológico, psiquiátrico, afetarem no crescimento das mamas. Mas acontece nas mulheres também? Não, nas mulheres não, porque a ginecomastia ela é uma entidade... A denominação, a definição é essa, é o aumento do volume mamário no homem. Entende? Entendi. A mulher pode ter um aumento da mama. Mas passa despercebido. Mas assim, geralmente o aumento mamário, quando chega pra gente no consultório a queixa, tá muito associado ao aumento do ganho de peso. Uhum. Como você vai ganhando peso de maneira insidiosa, ou seja, devagar... Eu brinco com as pacientes, eu digo assim, a gente só percebe o peso que a gente ganhou quando a gente olha uma foto, né? Às vezes a gente só olha na foto e diz, meu Deus, esse braço não é meu. E obviamente, esse roxo não é o meu. Não é o meu, essa papadinha não é minha. Mas assim, geralmente quando chega uma mulher se questionando de, eu tô sentindo que a minha mama cresceu, que ela aumentou, quando você vai investigar, você vê que ela nos últimos 2 anos teve esse ganho teve um ganho de peso, e no momento que você ganha peso, a mama também aumenta, né? Em relação aos homens, que me chamou a atenção, vou voltar para essa seara aí. O tratamento é cirúrgico, no caso, quando não consegue regredir, né? Como bem a doutora pontuou, a questão dos medicamentos aí psiquiátricos parou, a gente consegue fazer com que regrida, mas quando não, quando é caso cirúrgico, como é... Eu vi que você me falou aqui, não vou chamar a senhora porque é muito nova, vi que você falou aqui que fez também especialização, residência em cirurgia geral. Isso. Você também opera nesse caso? Não, o mastologista, ele opera. Vem a ele da ginecologia ou vem a ele da cirurgia geral. Tem habilitação para operar. Na verdade, a mastologia, ela é uma especialidade cirúrgica. Olha aí, tá, gente? Fiquem atentos. Inclusive, vou acrescentar aqui uma informação. Nos últimos há alguns anos, nós temos tido, aqueles que procuram essa formação, claro, mas nós temos tido a formação em oncoplastia. O que é a oncoplastia? É um mastologista fazendo a cirurgia e já fazendo a reconstrução mamária, a reconstrução dessa mama. Então, não são só cirurgias pequenas. Então, a mastologia ela é uma especialidade cirúrgica. Por quê? Porque uma vez que você encontra um nódulo, alguns deles vão ser acompanhados de 6 em 6 meses e vão estabilizar e vão ficar. Alguns você vai ter que, porque cresceu, intervir. E essa intervenção é do mastologista. É o mastologista. Se você tem um câncer de mama, a retirada da lesão, porque normalmente não vou me ater a isso, mas assim, o tratamento do câncer de mama, ele normalmente é um tripé, que é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. A radioterapia cabe ao radioterapeuta. Uhum. A quimioterapia ao oncologista clínico.
E a cirurgia ao Ao mastologista. Então, o câncer de mama, ele só tem a cura. Às vezes a gente pode prescindir de uma químio, fazer um pouco menos ou até não fazer, a depender de casos selecionados. Mas a cirurgia sempre vai estar presente. Você tem que tirar a lesão para que você consiga dar a cura ao paciente. Essa retirada da lesão é do mastologista. E hoje o mastologista também está, como eu disse, aqueles que procuraram essa formação, mas ele está se ele se habilita, ele está autorizado a fazer a própria reconstrução. Ou seja, precisei tirar um câncer de mama e tive que retirar a mama inteira. Eu posso colocar ali uma prótese, girar um músculo das costas, trazer o grande dorsal para reconstruir de imediato aquela mama. É no mesmo procedimento, doutora? Geralmente sim. Sempre que possível a gente indica que sim. Existem casos, porque a medicina nunca é 100%. É muito ruim a generalização. Cada caso é individual. Tem casos que a gente não vai poder fazer essa reconstrução imediata, mas cada vez mais a gente tem conseguido, com os avanços, né, das medicações, da própria cirurgia, de tudo, a gente tem conseguido fazer essa reconstrução imediata. O paciente já sai da sala com a mama reconstruída. Assim, a sensação que essa paciente não deve ter, não é, doutora? De poder sair já com essa mama reconstruída, porque para a mulher a mama tem muito significado, né? Muito. A gente traz a nossa feminilidade, nós amamentamos os nossos filhos, então é o símbolo da feminilidade, tá ali, né? E você ter que passar por esse processo doloroso do tratamento e ainda perder esse símbolo, né, para você é muito doído. E ter essa possibilidade de, ao mesmo tempo que retirar, você devolver aquilo para a mulher, deve ser algo tão gratificante. De fato, assim, a mama, eu acho, existe uma coisa na medicina que a gente vê muito. Tudo que é externo, que mutila, porque veja, às vezes a gente faz cirurgias enormes abdominais, intraabdominais, né? Na época que eu atuava em cirurgia geral. Você vai lá, tira um fígado, tira um pé de baço, apêndice. A paciente, ela não entende o que ela perdeu. Ela vê uma cicatriz ali na barriga e ok. Quando você perde um dedo, qualquer coisa que você perca externamente é uma mutilação. E é uma falta muito mais percebida, né? Então, perder um dedo é difícil, uma orelha é difícil, qualquer parte do corpo, principalmente aquela que você olha todo dia, já é muito difícil. E quando você fala da mama, aí isso é, vamos dizer assim, quintuplicado ou mais. Porque, como você falou, a mama é sensualidade, a mama é sexualidade, a mama é feminilidade, a mama é maternidade. Então, assim, a mama, ela é a mulher, entendeu? E, geralmente, um diagnóstico, quando a paciente recebe o diagnóstico de câncer de mama, tudo isso aí é mobilizado nela, né? Não só a questão, recebi um diagnóstico de câncer, vou morrer, que é outra coisa muito interessante da gente desmistificar aqui. Eu não sei se estou me antecipando, não sei o que você me perguntaria depois. Aqui é assim mesmo. Eu não sei o que está nessa caixinha aí que você segura na mão, mas assim, eu falo muito com as minhas pacientes. Receber um diagnóstico de câncer de mama não é receber uma sentença de morte. A gente precisa desmistificar isso. O câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, ele chega a ter 90% a 95% de chances de cura, desde que bem conduzido, de que bem tratado, de que a gente faça a coisa certa sem perder o time, entendeu? Então, quando ela está recebendo aquele diagnóstico, ela está diante de um diagnóstico avassalador, porque na cabeça dela, acabei de receber uma sentença de morte, e até chegar esse dia ainda vou estar mutilada. Meu marido, o que ele vai fazer? Ele vai me deixar? Ele não vai? Eu vou tirar roupa para esse marido? Não vou. Então, a problemática, ela é muito complexa. E isso tudo está na mão da gente, claro que dos nossos colegas também. O tratamento de câncer de mama, ele é multidisciplinar. Você sempre vai precisar de um psicólogo ajudando essa mulher. Você vai precisar de um oncologista que vai fazer o tratamento, como eu já falei aqui, quimioterápico. Mas o mastologista é aquele que, vamos dizer assim, é o maestro da orquestra. Você é quem coordena mais ou menos e é o primeiro a dar a notícia, normalmente, né? E é quem mais recebe. Geralmente são vocês, os mastologistas? Normalmente, sim. O diagnóstico parte da gente. Partem de vocês a suspeita, caminha para o exame. Quando esse exame volta, vocês que vão avaliar
e repassar a informação para paciente. A gente tem, para eu não pecar aqui, né? A gente tem uma outra especialidade de suma importância aí, que é o médico patologista, ou seja, é aquele que analisa a lâmina, a peça. Porque quando a gente vai dar um diagnóstico, a gente tira geralmente um pedacinho daquela lesão pra e a fazer gente tem biópsia, né? A biópsia é exatamente isso. O que é a biópsia? A retirada de uma parte da lesão ou dela por completo, que é, no caso da mama é mais difícil, né? A gente tirar nesse primeiro momento por completo sem saber o que é. Você geralmente tira um pedacinho. O médico radiologista, que é o que faz exames, muitas vezes ele é quem faz essa retirada por métodos, exatamente, métodos menos invasivos, uma punção. Ele vai lá com uma pistolinha, tira pedacinhos e o médico patologista vai olhar aquilo no microscópio e trazer para o mastologista a informação mais precisa. Mais precisa. De que tipo de tumor é um câncer de mama? É. De que tipo? Qual? Que aí entra um tratamento mais assertivo, não é, doutora? Tratamentos hoje bem direcionados. A gente tem terapias-alvo hoje, né? O nome já está dizendo terapias-alvo, que elas vão ser bem mais precisas para aquele tipo de câncer. Entendi. Entendeu? E tudo isso, doutora, a gente consegue fazer pelo plano? Tudo isso pelo plano, sim. A gente pode ter algumas exceções aí no meio do caminho, planos que às vezes dão um pouquinho mais de trabalho, precisam, às vezes até que a paciente judicialize, mas, assim, em vias de regra, hoje o plano de saúde, ele permite que a gente faça tudo isso, inclusive a reconstrução. A reconstrução já está pela ANS, então a paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama, o plano vai arcar com, até que seja uma reconstrução tardia. Se não dá para fazer no mesmo momento, é porque né? O que às vezes acontece, a gente até faz a mama da doença no mesmo momento, mas a gente não simetriza. Pode simetrizar, mas nem sempre é a melhor opção. A gente simetrizar a outra. Por quê? Eu vou mexer nessa, essa vai ficar diferente da outra. Eu vou mexer na direita, a direita vai ficar diferente da esquerda. Eu posso tentar botar a esquerda parecida com a direita? Posso, mas essa mama ainda vai passar por uma radioterapia. Entendi. E a radioterapia, ela ainda vai modificar o formato final dessa mama. Então, aquilo que eu fiz no mesmo momento para tentar tornar as duas parecidas, vai voltar a ficar diferente. Então, às vezes, a nossa opção junto com a paciente, discutindo isso com a paciente, é fazer a mama da doença, e mesmo que seja com uma reconstrução, botar uma prótese ou fazer uma suspensão junto. E a gente espera ela acabar o tratamento para que a gente mexa na mama contralateral, né? Na outra mama. E mesmo que a gente faça isso em tempos diferentes, o plano ainda vai autorizar que a gente mexa naquela mama que não tem a doença, uma vez que ela tem o diagnóstico. Entendeu? Entendi. Então, o plano normalmente cobre todos os pontos do processo. Em outro momento, vocês vão fazer uma intervenção na mama que não tinha... Que não tinha doença, tentando... Para que fique igual a outra que já foi reconstruída. Seria mais ou menos assim. Exatamente isso. É porque parece incrível, mas a gente brinca, né? Brinca assim, entre a gente, os médicos, até com nossos colegas plásticos, a gente diz, é mais complicado uma mama assimétrica, ou seja, muito diferente, do que você sem nenhum, as duas sem nada ou as duas muito grandes. Entendi. Geralmente incomoda muito mais a mulher. Ela se incomoda de ter mamas muito grandes, ok. Ela se incomoda por não ter mama nenhuma, ok. Mas normalmente o incômodo ele é muito mais expressivo quando há uma diferença muito grande entre uma e outra. E acontece, não é, doutora? Acontece até em casos sem doença, Isso, né? é que eu tô falando, saindo agora do câncer de mama. Isso acontece até, a gente acompanha até na adolescência, por exemplo. Sim, na fase do desenvolvimento das meninas. E fica aquela... Tem meninas que depois da puberdade, realmente a mama se estabelece daquela forma, assimétrica. Pode-se também recorrer, então, ao mastologista? Pode-se. A gente sabe fazer esse tipo de cirurgia, com certeza. O médico mastologista que tem formação em oncoplastia, ele tem formação em plástica. Então, ele sabe por prótese, ele sabe... E a gente pode fazer essa simetrização. Não costuma ser o perfil do nosso paciente. Por quê? Porque normalmente a paciente que só tem a assimetria, ela vai procurar o plástico. Entendi. Que também faz as cirurgias, faz as reconstruções. Nesse caso, doutora, seria encarado como estética? Como estética, o plano geralmente não cobre. Não vai cobrir. Não cobre. Né? Nós estávamos falando aqui nos bastidores em relação aos homens.
que muitos desconhecem, mas eles também estão passíveis a ter câncer de mama. Sim, Não é sim. isso, doutora? Sim, com certeza. O câncer de mama é uma patologia que também acomete o homem. Em menor grau, vamos dizer assim, nem é grau. Na verdade, quando você proporção numérica. Então, assim, o câncer de mama no homem, ele gira em torno de 1% dos diagnósticos de câncer de mama. E aí a gente pode pensar aí em casa, 1% é pouco? Seria, né? Seria, percentualmente, sim. Mas é 1% de quanto? É 1% de 10 pacientes ou 1% de 70 mil pacientes? E aí, quando você vai para as estatísticas, você vê que o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, que fica no Rio de Janeiro, que é quem normalmente traz esse dado epidemiológico, ele fala que nesse último triênio aí, 23 a 25, a gente teria mais de 70 mil novos diagnósticos. Então, 1% de um número absoluto alto não é tão pouco. E, normalmente, quando a gente diagnostica o câncer no homem, a gente já pega numa fase mais avançada. Por isso eu corrigi a questão do grau, né? Porque ele demora mais a chegar, né? Porque acredita que não é possível exato. homem ter câncer de mama. Exatamente. E aí ficou alerta para os nossos homens também. Que homem pode sim ter sim. o câncer de mama. E o homem também pode e deve ir ao mastologista. Na verdade, veja. Ou não? Como é que funciona? Uma vez sentindo alguma coisa, ele deve procurar um mastologista igual a mulher procura. E, inclusive, faz mamografia, tá? Então, vamos desmistificar aqui. Homem pode precisar fazer mamografia. Então, se você sair lá do meu consultório com a prescrição, uma requisição... Não acho estranho. Não acho que a doutora ficou maluca. Se faz mamografia, se faz ultrassonografia mamária, tal qual se faz na mulher. Só que o homem, ele não está indicado pela literatura médica que ele faça assim como a mulher, assim, uma rotina de ida ao mastologista. Porque a mulher deve fazer uma rotina de ida independente de sintomas, né? E essa rotina começa a partir de que fase? Tem uma idade específica? Vou falar sobre isso. Deixa só rapidamente, vamos voltar pros homens, só para eu concluir o raciocínio. Então, assim, o homem, ele não tem uma ida programada ao mastologista. Mas uma vez sentindo qualquer alteração, é ao mastologista que ele deve ir, ok? Em relação à sua segunda pergunta, a partir de que idade, né? A partir dos 40 anos está indicado que toda mulher, tendo ou não história familiar, sentindo ou não alguma coisa, ela deve estar em consultas regulares com o mastologista, que devem ser anuais. Isso a gente falando de um modo geral. Existem exceções? Claro que existem. Pacientes que têm história familiar, uma comprovação de uma mutação no gene, os mais comuns, BRCA1, BRCA2, que é aquele caso da Angelina Jolie. Eu falo da Angelina Jolie porque foi um caso que ficou muito conhecido. Nós já conhecemos hoje muitos genes que, uma vez alterados na paciente, eles aumentam o risco que essa paciente tem de ter um câncer de mama ao longo da vida. Como é que a gente faz esse exame para que as pessoas entendam? Pronto, aí isso parte normalmente de um estudo genético. A gente tem uma especialidade médica chamada geneticista. Alguns dos nossos colegas oncologistas fazem uma extensão de especialização e passam a ser oncogeneticistas. Então, eles têm uma formação em genética que ele vai fazer o estudo de toda a sua árvore. É um mapeamento, não é, doutora? Um mapeamento, ele vai fazer exames, detectar se há mutações em quais genes, se essa mutação lhe expõe muito moderadamente ou pouco ao risco, e quando essa mutação ela é relevante, ela chega a aumentar o risco em 80%, 60% dessa paciente ter um câncer de mama ao longo da vida. Então, essa paciente, especificamente, ela vai começar esse rastreio mais cedo, inclusive com mamografia antes dos 40. Entendi. Entendeu? Então, essa coisa, a mamografia é só a partir dos 40? Depende. Cuidado. A informação tem que ser avaliada dentro de um contexto. A informação sozinha, essa assertiva pode estar certa ou falsa. O que chamou a atenção no caso da Angelina foi porque ela teve essa atitude, vamos assim dizer, mais radical, de retirar as mamas com uma forma de prevenção. Isso. A partir desse estudo genético que ela fez, foi constatado lá que ela tinha grandes chances de desenvolver câncer de mama, e aí ela fez essa retirada e realmente causou uma repercussão. O da Angelina Jolie bem colocado.
por você, o que chamou muita atenção é porque ela não fez a retirada após um diagnóstico. Isso. Ela fez o que a gente chama de mastectomia profilática, ou seja, redutora de risco. É quando você tira a mama e normalmente a gente mantém a pele e o CAP, né, o mamilo, a gente mantém complexo arelo papilar, a gente mantém a gente tira, vamos dizer assim, para que vocês entendam, a gente tira o miolo da mama, vamos dizer. A capinha fica, né? Você deixa a pele, deixa a areola, deixa o mamilo e você tira o enchimento dela e substitui aquilo por uma prótese, sem ter tido o diagnóstico. Mas essa é uma cirurgia que a gente faz também, em menor número, claro, porque são casos... Pouco comum, não é, doutora? Tem que ser casos extremamente selecionados, onde tudo em medicina é uma balança, eu digo. A gente não pode causar mais mal do que bem ao paciente. O meu ato, ele não pode botar você em mais risco do que em benefício. Isso é uma máxima lá da medicina que a gente aprende na faculdade, né? Que tá primo nonocere. Primeiro, não faça mal. Então, tudo tem que ser muito pesado. Até uma dipirona, porque eu vou dar mais efeito colateral do que benefício. A dor de cabeça não precisava dela? Não vamos tomá-la, né? Vai passar? Vai passar. Qual é a intensidade eu posso dessa mexer dor? em outra coisa para que essa dor não fique voltando tanto e eu não tenha que estar lançando mão de tanta medicação. Então, esse fio da navalha que faz a medicina ser tão difícil para quem a executa, né? E que faz com que a gente tenha que estudar tanto toda hora, o tempo todo. Porque a gente está sempre no fio da navalha mesmo. Eu tenho que fazer escolhas muito assertivas, muito pensadas, para que eu beneficie meu paciente e não venha a ser eu o fator de maior prejuízo para ele, né? Então, a Angelina Jolie, essa cirurgia a gente faz. E faz aqui em Recife. Temos muitas pacientes, mas são casos muito selecionados. E aí, se você me permite... Depois desse mapeamento todo, né? Vai passar por geneticista, pelo oncologista, a gente vai avaliar tudo, vai ter comprovações para poder... Vai se explicar a paciente todo o custo-benefício dessa cirurgia, porque não é tão simples, as complicações nessa cirurgia. As pacientes, às vezes, têm a ideia de que é como uma cirurgia plástica. Eu vou tirar a mama, me livrar do risco... E botar um silicone, e vou botar um silicone, minha mama vai ficar até mais bonita. Não é bem isso. Livrar-se do risco também não é bem assim, porque você não zera o risco. Essa cirurgia, ela é redutora de risco, mas você ainda mantém um pequeno percentual ali de possibilidade de que esse câncer venha, ainda que a gente tire a glândula mamária. E a segunda coisa, e essa eu acho muito importante, porque então vamos lá, eu tô curiosa. Porque chega muito no nosso consultório. A doutora Vanessa tá falando e eu tô assim, hipnotizada. É a paciente que tem nódulos, múltiplos nódulos mamários benignos, fibroadenomas, e ela vem acompanhando, aí toda vez que ela faz um ultrassomzinho tem um novo, mas um novo daquele bonitinho, classificação, que a gente tem uma classificação ao final do exame BIRARDS 3, e ela chega e diz, ai doutora, sabe o que eu quero? Que você tire logo isso, tira logo minha mãe e me bota uma prótese, como se isso fosse plausível, né? E aí a gente vai ter toda uma conversa para desmistificar isso. Então não entendam em casa, não peguem para você a informação de que você tendo nódulos, você pode fazer a opção por retirar a mama para não ter que se preocupar com isso e não ter que ficar acompanhando. Tá errado, na verdade, é um erro médico, alguém que tire essa mama, entendeu? Entendi. Porque eu acho que a pessoa pensa assim, eu vou ficar passando susto a cada ultrassom que eu faço, tendo que cada mamografia. Um nódulo, e agora eu vou estudar se é benigno, se é maligno, e isso causa esse pavor. Então eu quero me livrar do pavor, doutora, eu quero me livrar então das mamas, coloque uma nova e tá tudo certo. E não é assim, né, doutora? Isso é um raciocínio bastante simplório para o que a gente tem diante da gente, tá? Então isso não é correto. Como é bom conversar, não é, minha gente? Com quem sabe do assunto. Olha, doutora, são tantas perguntas. Vamos aqui. Você já bem pontuou, tenho aqui em relação às doenças que mais atingem as mamas. Falamos que o câncer não é o único vilão. Isso aqui seria uma das perguntas. Sobre o câncer, quais seriam os principais fatores de risco? Entrariam aí, portanto, a hereditariedade. Que a gente acabou de falar, né? Um importante é a hereditariedade. Que é por conta disso que se faz esse mapeamento. Mas tem outros fatores, doutora? Tem outros bem importantes e controláveis, né? Vamos lá, então. Anotem, viu, gente? Eu falo sempre para as minhas pacientes. A gente não vai alimentar o que nos faz mal.
tem coisas que a gente não consegue mover. Por exemplo, a minha história genética é minha. Papai do céu me deu e a gente tem só que identificar para ver como é que a gente conduz. A menarca, né, que é a primeira menstruação muito precoce, é um fator de risco. A menopausa, que é a interrupção da menstruação muito tardia, é um fator de risco. Nesses a gente não pode mexer, a gente pode acompanhar. Mas tem aqueles que a gente pode mexer neles. Eita, e deve. Lá vem puxão de orelha. É sobrepeso. A obesidade é um fator de risco muito importante. Não só para um primeiro câncer, como para a recidiva de um câncer já tratado, como para a metástase, ou seja, ela aumenta o risco de um diagnóstico, ela aumenta o risco de que um câncer volte e ela aumenta o risco de que esse câncer vá para outros órgãos. Então, a paciente que nunca teve um câncer tem que estar de olho no sobrepeso, e aquela que a gente já tratou um câncer, a gente também está pedindo ela que tenha esse cuidado. Então, o excesso de álcool é outro fator de risco, a falta de atividade física, os alimentos muito processados, industrializados. É verdade que o açúcar alimenta, assim, é um combustível para as células cancerígenas ou seria um mito, doutora? Veja, a gente aí teria que ter uma aula muito de fisiologia, porque, veja, não é 100% verdade, mas não é como se fala. Veja, comer açúcar refinado, eu estou alimentando o câncer? Não é assim, eu estou dando açúcar e eu vou fazer uma célula fazer um câncer. Não, um câncer que já existe. Mas veja, toda célula do nosso corpo, não é a célula cancerígena, toda célula do nosso corpo precisa de combustível. Para tudo, tanto para o funcionamento como para o crescimento. O que é o câncer? É uma divisão celular, é uma multiplicação. Aquela célula começa a virar 2, começa a virar 4, começa a virar, né? Isso é divisão celular. A divisão celular precisa de combustível. Como também uma célula normal, para funcionar, precisa de combustível. Quais são os principais combustíveis de toda e qualquer célula? Oxigênio e glicose. Glicose é açúcar? É. Ele vem só do açúcar refinado? Não. Essa é uma coisa que a gente vê muito no consultório. Ah, doutora, eu não sei porque eu tô com esse peso, porque eu não como nada. Eu não como bolo, eu não sou de doce. Veja, mas não tá só no doce. Você tá comendo arroz? O paladar é salgado, mas ele tem açúcar. Ele vira glicose. O amido vai virar glicose. Você tá comendo muita gordura, ela vai acabar se acumulando e virando, porque nosso corpo ele consegue transformar uma coisa em outra, entendeu? Os combustíveis que nosso corpo tem são a gordura, a proteína e o açúcar. O mais disponível, o mais utilizado, o mais rápido de queimar, de você queimar para que me dê energia, né? A energia é a glicose. Existem órgãos no nosso corpo que usam prioritariamente a glicose, o caso do cérebro. Então, a célula cancerígena também usa. Vai se alimentar naturalmente. Então, assim, é uma assertiva que precisa de alguma explicação. Não é 100% errada, não mas se também, trata apenas não de um mito, né? Não é só assim, o açúcar está alimentando e se eu parar de comer açúcar, meu câncer não cresce mais. Ele vai continuar crescendo porque ele vai achar açúcar até queimando gordura, transformando. Por que o câncer normalmente causa um emagrecimento? Um dos sinais que a gente, quando vê numa paciente assim, eu tô emagrecendo, doutora, sem regime, sem nada, perdi tanto peso, o médico faz logo, vou rastrear um câncer aí, entendeu? Porque ele vai mobilizar esse açúcar de outras formas, né? Vai fazer esse combustível queimar. Não é a coisa assim, se eu comer o açúcar que eu compro no mercado, ou eu não comer, eu tirei... Né? O açúcar refinado é muito prejudicial à saúde, para muita coisa e até para câncer. Mas o que eu não quero é que tenha aquela relação assim de achar que eu tive um diagnóstico de câncer, se eu não botar aquele açúcar branco na minha boca, meu câncer parou de crescer. Entenda? É só como você vai concluir essa afirmação. Entendi, entendeu? Doutora. Eu acredito que todo mundo entendeu aí também, né, gente? Olha, quais os mitos sobre o câncer de mama que você acredita que tem que ser desmistificado? Ai, são muitos, né? Ou como o povo gosta de um mito, meu Deus. E na era dos likes, amiga, cada um que chega e faça um vídeo e fale o que quer. E que isso seja... eu já vi alguns absurdos, inclusive. Muitos. Tipo o quê? Que o câncer de mama não existe, que não mata, enfim. Que mamografia dá câncer. Isso, inclusive por uma pessoa que se diz médica. Pois é. Então, assim,
um mito que tem... Gente, vale salientar que não é verdade, tá? Não é verdade. Nada disso é verdade. Realmente precisa de tratamento. Não estaríamos aqui conversando, debatendo sobre esse assunto e trazendo tantas informações importantes, né? A doutora aqui pontuando a importância de cada etapa, inclusive do tratamento, dessa combinação multidisciplinar de profissionais. Senão a gente não estaria aqui, né, doutora, conversando. Então, por favor, esqueçam esses conteúdos, né, que vocês veem. Mas os mitos, doutora, qual a gente poderia dizer assim, não, esse ou esses, esqueçam. Realmente se trata de mito. Então, mito. Pancada no peito, na mama, dá câncer de mama. Não dá, tá? Isso é mito. O que às vezes acontece é que eu digo assim, Papai do Céu usa dos caminhos que ele quer para ajudar você. Um alerta, né? Às vezes a pancada fez você olhar para sua mama. E aí no que você olha, você toca, você sentiu uma coisa que já estava ali. É claro que uma pancada pode fazer você sentir um nódulo, como se fosse um nódulo que você não tinha antes, mas aquilo não vai ser um nódulo provocado pela pancada. Não, e às vezes não é um nódulo, é um hematoma. Sangrou um pouquinho, aquele sanguezinho ficou ali pisado. Entendeu? Entendi. Aí o que você está assistindo ali não é um nódulo nem é um câncer. Mas se você teve uma pancada e você diagnosticou um câncer, esse câncer estava ali e a pancada foi Papai do Céu te ajudando a chegar. Entendeu? Outra coisa, sutiã apertado, sutiã... Qualquer tipo de sutiã aí que você invente pode dar câncer de mama. Outro mito. A mamografia dá câncer de mama. Não deve-se mais fazer mamografia, meu Deus. E esse é o que mais tem prejudicado a gente. Sério, doutora, que tem essa... tem essa linha aí de vídeos circulando. E Mas qual seria a lógica da mamografia? A radiação? Mas a radiação de uma mamografia é a radiação de um raio-x comum, de um raio-x de tórax. Uhum. E essa radiação é uma radiação que a gente aqui na Terra, onde a gente vive aqui, a gente está sob radiação. E aí, se você for para a sociedade de física, você vai ver que a radiação de uma mamografia é a radiação que a gente está exposta a ela. Dia a dia. Eu não lembro exato o número, a gente pode pesquisar aqui, porque tem um tempo que eu não leio. Mas assim, talvez nos 7 dias de vida da gente aqui, a gente tenha a radiação de uma mamografia. Entendi. Entendeu? Então assim, não é uma radiação, eu posso estar errada só no número, tá? Mas a gente pode pesquisar no número de dias. Mas é uma radiação que não provoca câncer de mama. E ela salva vidas. A mamografia é o exame ainda que é responsável pela diminuição de mortalidade por câncer de mama. O ultrassom não substitui a mamografia. Eles se complementam, entendeu? Então, um vai até o outro. Até onde o outro não pode. Um enxerga mais que o outro, ou determina... Mais especificamente alguma coisa. Uhum. A ressonância enxerga mais do que a mamografia? É por isso que eu digo, as afirmações elas têm que ser contextualizadas. A ressonância enxerga mais do que a mamografia? Tem uma sensibilidade maior? Verdadeiro ou falso? Não tenho como botar, depende. Enxerga mais o quê? Enxerga mais em que sentido? Em que tipo de mama? O que eu estou buscando? Porque a ressonância não substitui a mamografia. Mas sim, ela tem uma sensibilidade maior para algumas coisas que a gente quer investigar. Mas ela não é exame de rastreio. Ela não é exame de rotina. Ela é exame para ser feito em casos selecionados. Então, até hoje, nada substitui a mamografia. E a mamografia é o exame que, pelos estudos, diminui realmente a mortalidade por câncer de mama. E o autoexame, doutora? Ele é essencial? Ele deve continuar sendo feito, sendo praticado? O autoexame. Deve entrar nessa rotina da mulher? Como é que funciona? O autoexame, ele é extremamente importante. Deve ser feito, a gente orienta que seja feito. No Outubro Rosa aí a gente fala muito sobre... Se propaga muito o autoexame. Mas, mais uma vez, a gente tem que ter cuidado com como a pessoa interpreta o que é dito. E eu explico. O autoexame, qual é a importância dele? A paciente se olhar. Eu preciso fazer o autoexame para que eu conheça a minha mama. Porque no momento que eu conheço a minha mama e que eu palpo ela uma vez por mês, qualquer pequena alteração vai ser vista. Se eu veja como a gente vive hoje, né? A gente vive numa correria que a gente fecha o carro e não sabe se fechou. Então você não está no momento presente, você está fazendo as coisas no automático, pensando em outra. O corpo tá ali, mas a cabeça não. O mesmo acontece quando você toma banho, o mesmo acontece quando você troca de roupa. Então não é incomum a gente chegar no consultório
palpar no exame físico do médico, né, com o paciente, palpar uma lesão de 3 centímetros que a paciente nem viu que estava ali. E eu pego a mão dela e digo, bota a mãozinha da senhora aqui, ó. Tá sentindo? A senhora não viu isso em casa, não? Não, doutora. Se ela tivesse se palpando, né, se observando, ela tinha chegado antes. Entendeu? E ia saber justamente essa lacuna do tempo. Quando foi que isso aconteceu? Não é? Que é muito importante para o diagnóstico. Se eu faço isso com frequência, eu sei que foi há 1 semana atrás. Mas se eu não faço, não tenho como saber se foi há 6 meses ou se tá ali há 1 ano. E isso faz toda a diferença, né, doutora? Perfeito. Outra coisa, a mama da gente. Aqui, ó. Eu tô me olhando, tomando banho. Passei sabão. Meu quadrante inferior, às vezes eu não tô nem vendo ele. Passei sabão aqui, a água escorreu, fui. Tem alguma coisa embaixo, nos quadrantes inferiores? Passou. Quando é que eu vou chegar para o mastologista se eu não estou fazendo prevenção, se eu não estou regularmente lá de ano em ano, de 6 em 6 meses, dependendo do caso? Então, você não vai ver. Então, o autoexame, ele tem essa função. É simples, né, doutora? É. Ele tem simples e importante. É um ato simples e que é divisor de águas. Precisa entrar na rotina. Agora, qual é a informação que não deve ser internalizada por quem nos assiste? O autoexame não substitui a ida ao mastologista e não substitui a mamografia, os exames necessários. Por quê? Porque o autoexame, ele normalmente não dá diagnóstico precoce, que é o que a gente quer. O que é o diagnóstico precoce? Lesões menores do que 1 centímetro, que é onde eu tenho a chance de 90% a 95% de cura. O autoexame, ele faz a paciente vir antes, tudo isso que a gente já falou aqui, mas ele, normalmente, quando eu sinto um nódulo no exame, no autoexame, ele já está no tamanho, ele já está no tamanho que não quer dizer que não tenha cura, mas a gente vai precisar batalhar mais por essa cura. Você entende? Eu vou diminuindo percentualmente a chance, porque ele já vem um pouco mais avançado. Quando a paciente chega a sentir, normalmente eu não estou mais no diagnóstico precoce. Para eu sentir um nódulo no diagnóstico precoce, primeiro essa paciente, as minhas pacientes falam assim, doutora, eu não gosto de me examinar, porque eu sinto tanta coisa que eu acho que tem um monte de coisa aqui dentro. Aí fica com medo de querer. Então assim, a própria paciente não tem a percepção nas mãos que nós temos, que fazemos isso o dia inteiro. E segundo, assim, esse nódulo precisaria estar muito superficial, porque... Isso que eu ia perguntar, doutora Vanessa. Quando é algo mais interno, nem o autoexame não vai... Nem o exame médico, nem o exame médico sente. Mas o exame médico é importantíssimo para a gente fazer a leitura do que aquele exame radiológico traz e o que mais eu posso fazer para... são coisas que precisam, veja. Eu vou fugir, mas não estou fugindo tanto. O que eu vejo muito paciente minha fazendo? Doutor, era para eu ter voltado tal dia. Tal mês, né? Tal dia não, tal mês. Mas eu fiz ultrassom, eu mesma li. E eu vi que não deu nada. Que tá igual o outro. Eita, como isso acontece. Ah, nossa, como acontece. Tá igual o outro. Aí, eu não vim. Eu fui no Dr. Google e lá também tá. Tava lá e eu não vim. Veja. Aquele exame, vamos botar aqui um ultrassom. Por mais bem feito que ele esteja, por mais que ele tenha sido feito com nossas colegas especialistas em exames de mama, ele tem as limitações dele. Ele enxerga até determinado ponto. Como é que eu vou saber se não passou alguma outra coisa? Se aqui não caberia uma ressonância? Se aqui uma mamografia, não é, doutora? Só se eu examinar o paciente. Você tá entendendo? Porque às vezes eu tenho, por exemplo, um sinal de alerta. Mudança alteração na pele, na textura, pele em casca de laranja. Tá aqui no quadrante inferior, o paciente não viu. O radiologista, ele pode ver, mas ele também pode não ver. Por quê? A luz está escura, ele não tem a obrigação do exame físico da mama da paciente. Ele tá ali olhando a tela, a imagem, passando... Mas não existe o nódulo, existe só uma alteração na pele, por exemplo. E o ultrassom, claro, não vai dar essa alteração. Porque não é para ele ver. Entendeu? Entendi. Então, a ida ao mastologista, o exame físico das mamas, ele é fundamental, indispensável. Mas o autoexame é extremamente recomendado que você faça, que você espere ali as pacientes que ainda menstruam, né, que não estão no pós-menopausa, que elas façam ali depois da menstruação, porque antes a mama está mais dolorida, mais túrgida. Faça o seu exame, porque isso vai fazer com que você conheça a sua mama e qualquer pequena alteração
você vai chegar antes, vai chegar logo, isso é importante, mas ele não substitui a ida ao mastologista e seus exames de rotina. Separei aqui duas pra gente encerrar, porque assim, um Senão, assunto que dá pra gente conversar bastante. Horas a fio. Horas a fio. E repito, muito bom quando a gente ouve de quem sabe, né, gente? Olha, a gente já tocou aqui nesse assunto da cirurgia, da retirada do nódulo. E a dúvida é, sempre cabe essa cirurgia para retirada ou, em alguns casos, acontece só a químio e a rádio? Mas eu acredito que já foi respondido, que tem que fazer a retirada, né? Existe uma diferença aí na tua pergunta entre que nódulo? Nódulo câncer ou um nódulo benigno? Não, o nódulo do câncer. Ah, não. O câncer a gente vai ter cirurgia... Sempre é cirurgia, não é, doutora? Quer dizer, vamos lá. Nada é sempre medicina, né, gente? Tu dá uma aula. Se a paciente já tiver em metástase, ou seja, lesão na mama e lesão à distância, no fígado, no pulmão... Às vezes não cabe mais a cirurgia, porque essa paciente não é mais curativa. Entendi. Aí ela vai fazer o tratamento oncológico e muitas vezes não vai ser necessária a cirurgia. Entendi. Quando a gente diz que sempre vai ter a parte da cirurgia, é naquele câncer passível de cura. Aquele câncer tá ali que só tá na mama ainda. E que tem muita chance, né? Isso. E cadê... Se sempre existe o risco da paciente vir a perder a mama... Não, cada vez menos. Hoje a gente tem exames mais... precisos, a gente tem melhor qualidade nas máquinas, né? A nossa tecnologia evoluiu, então nossos exames, o que a gente enxerga hoje, quando a gente pega uma mamografia sem tomossíntese, por exemplo, e pega uma com tomossíntese, nossa. Bem diferente. A diferença é absurda. E traz algo mais real, né? E cada vez mais precoce você consegue ver aquela lesão ali. Então a gente tem feito diagnósticos mais precoces, a gente tem também evoluído na questão do descalonamento, ou seja, lá atrás, um câncer de mama retirava-se até o peitoral, né? A gente tirava a mama, o peitoral maior. Isso vem evoluindo e hoje a gente tem os quadrantes. A gente está na... Menos invasivo, menos cada invasivo, vez mais. é tirar a lesão com margem de segurança, preservando o máximo de mama possível. A axila também, antes a gente tirava todos os linfonodos, hoje cada vez menos. Ainda existem os casos... onde o esvaziamento axilar, ou seja, a retirada... É necessário, mas a gente tem visto... Mas não se faz isso sempre com precaução, porque vocês têm agora acesso maior. Os próprios tratamentos evoluíram muito, né? Então, a gente hoje consegue operar... Era isso que eu ia te perguntar, olha, há novidades ou avanços recentes na área que estão trazendo mais qualidade de vida às pacientes? Sim. E passa por isso exatamente pelo que a gente está falando. Melhoria nas drogas... terapias-alvo, imunoterapia. Exames mais precisos, cirurgias menores. Menos invasivas, menos mutiladoras. Sim, estamos sempre caminhando para essa evolução aí. Estamos sempre... Isso é muito dinâmico. Cada 5 anos a gente já vê uma medicina diferente da que a gente estava vendo 5 anos atrás. Ainda mais com os adventos desses avanços todos que a gente vem presenciando da inteligência. Vem aí, né? Que vem não, né? Já está. Já se faz presente. Já se faz presente. Colabore. Já vem colaborando, né? Que ela colabora ainda mais com a medicina. Acho que tudo depende do uso que a gente faça dela, mas ela tem muito a colaborar. A colaborar, né, doutora? Olha, minha gente, tá aí, doutora Vanessa Leal, essa mastologista tão essencial nessa conversa de hoje. Que bom, não poderia ser outra, viu, doutora? Obrigada, eu agradeço demais. Muito gratidão, bom. Gratidão. Vamos ver se o bracinho chega de novo. Chega. Eu queria te pedir só se eu puder deixar meu arroba aqui. Era isso que eu ia perguntar, mas como ela já é tão antenada, por favor, como é que a gente lhe encontra? Pronto, eu faço consultório em Recife, né? Vocês me encontram lá no Hospital Santa Joana, me encontram também no Shopping Recife, eu tenho um consultório dentro do Shopping Recife, e você na rede social... Coloca lá, @DRA de doutora Vanessa Leal, vão me achar. A gente também tem o www.drvanessaleal.com.br, que é o site. Vocês podem estar achando lá, tá bom? Foi um prazer conversar com vocês, eu agradeço demais a oportunidade. É sempre bom quando vocês abrem um canal para que a gente fale com mais gente, né? Porque no consultório a gente está 1 a 1 e num canal como o seu, tão bom, tão visto, a gente está falando aí para algumas mulheres, muitas mulheres. E a informação, ela salva a vida, né? É verdade, e parabéns doutora. Pelo seu trabalho. Doutora, obrigada. Parabéns por você fazer um trabalho tão legal. Bom. E que contribui tanto, né, socialmente falando, porque a gente
consegue fazer, às vezes, uma paciente que está lá sentadinha agora assistindo, levantar e ir para o mastologista, e isso vai fazer diferença na vida dela. É uma forma de transbordar na vida do próximo. Né? É verdade, doutora. Justamente isso é o papel da comunicação, do comunicador. da informação, é a gente disseminar o conhecimento e, através dele, como você bem pontuou, salvar as vidas, porque a partir do momento que a pessoa começa a saber daquele assunto, ela começa a se perceber, a entender o que está acontecendo e saber que existe sim possibilidades de cura, de tratamentos e, principalmente, a quem ela deve recorrer. Saber para onde ir, em que porta bater. Né? Em que porta bater, muito ela importante. Deve ir. Gente, olha, um bate-papo maravilhoso foi esse, hoje com a doutora Vanessa Leal, mais uma vez, muito obrigada. E vocês já sabem, não saiam daí, porque agora vem aquele momento meu doutor. Vai sair aqui a doutora Vanessa e vai entrar aqui o doutor advogado para a gente conversar, para que ele desmistifique também algumas barreiras que às vezes a gente encontra na hora de buscar o nosso tratamento, tá? Então fica aí, um intervalo rapidinho, a gente volta já. Como eu bem disse, agora nós vamos para o momento meu doutor, quando eu recebo aqui um advogado especialista em saúde suplementar para tirar todas as nossas dúvidas em relação aos tratamentos que algumas vezes são barrados pelo plano de saúde. E aí, o que é que a gente faz? É para a gente justamente entender isso que eu trouxe aqui hoje. Chega aqui, Léo. Chegou, encostou novamente. Doutor Leonardo Vanderlei, ele é o advogado do nosso episódio de hoje. Com muita honra. Que alegria ter aqui de volta. Novamente, muita alegria. Nós conversamos agora há pouco com a doutora Vanessa Leal, mastologista. Conversamos bastante sobre, entre outros assuntos, o câncer de mama. Uhum. E a gente sabe que quem está enfrentando o câncer passa por diferentes tratamentos. E pode acontecer, doutor Léo, desse paciente ter alguma negativa do plano de saúde em relação a uma quimioterapia, a uma radioterapia ou até mesmo em relação à cirurgia? Pronto, vamos lá, Priscila. Primeiramente, uma honra novamente estar aqui com você, esclarecendo a dúvida dos nossos ouvintes. Quando a gente fala de câncer inspira um cuidado maior do que qualquer outra doença pela gravidade que ela tem, né? E assim, eu estaria sendo leviano se eu dissesse que é a maioria das situações de tratamento que são negados pelas operadoras. Não, no dia a dia, quimioterapias, radioterapias, medicamentos são custeados. Só que não é porque são custeados que negativas deixam de acontecer. E, infelizmente, elas ainda acontecem. Por mais variados os motivos. Por exemplo, é muito comum a gente ver uma negativa de medicamento sob a alegação de que ele é de uso off-label, que para quem não é da área não compreende, seria dizer que aquele medicamento, pela bula dele, não se aplica para o combate daquele tipo de câncer. Só que a operadora fazendo isso está se intrometendo na relação médico-paciente, quebrando a autonomia, porque cabe ao profissional médico dizer qual o tratamento a ser aplicado, e se ele entende que tem evidências científicas que aquele medicamento combate aquele câncer, esse medicamento tem que ser utilizado. Então trata-se de uma negativa abusiva. Ou, por exemplo, quando negam dizendo que o medicamento é de uso quimioterápico domiciliar, justificando que não há obrigação de custear medicamento em ambiente domiciliar. Essa é uma negativa, inclusive, até mais grave, porque existe uma previsão legal expressa de que medicamentos quimioterápicos de uso domiciliar oral devem ser custeados pelos planos de saúde. Está expresso na legislação. Mas ainda assim, a gente enfrenta episódios de que há essa negativa, porque se vale do desconhecimento do usuário. Entendeu? Entendi. E no caso de haver essa negativa, como usuário do plano de saúde, ele deve proceder. A gente já, em outros episódios, nós trouxemos aqui, né, que deve se recorrer ao judiciário. Isso. E de que forma deve acontecer também nesse caso? Pronto. Normalmente, a gente tem na praxe a ideia de indicar que primeiro tente resolver administrativamente com a queixa na ANS para que haja uma tentativa de solução conciliatória, se não der, vai para a justiça. Mas câncer, infelizmente, não tem como esperar essa via acontecer. Então, o que a gente indica nesse tipo de situação é que o paciente procure um especialista, munido de um laudo médico bem descritivo do porquê aquele tratamento é necessário. Um especialista aí, no caso, o advogado especialista. E o especialista médico prescrevendo tudo de forma muito fundamentada e procure o Poder Judiciário, até porque o direito de acesso à justiça, ele não se limita, a gente não precisa esgotar uma via administrativa para entrar na justiça. É um direito constitucional do cidadão
ingressar diretamente. Então, diante de uma situação como essa, procurar o judiciário é o mais rápido a ser feito. E aí procuraria o judiciário através de um advogado especialista em direito à saúde suplementar. É o ideal porque conhece os meandros de como aquela demanda pode ser melhor conduzida ao longo do processo. Entendi. Entendeu? E nesse caso também, precisa, se houver uma necessidade de uma audiência ou algo assim, o advogado, ele está habilitado a representar aquele paciente? Costuma estar. É uma praxe no Eu meio pergunto jurídico. isso porque a pessoa já está no meio de um tratamento. Não, e não vai exatamente. E aí, Perfeito. muitas vezes, as pessoas deixam de lançar mão desse direito, né? De recorrer, Sim. pensando nesse desgaste também. Sim. Eu já estou passando por um tratamento, eu vou ter que me dispor, ir numa audiência e tudo. Perfeito. E é um não, desgaste. não é necessário. Não, O próprio... há uma praxe jurídica de que o poder de representar numa audiência, até porque a margem de conciliação nesse tipo de caso é muito baixa, é muito difícil uma operadora fazer um acordo num caso que ela já de início negou porque é um tratamento caro. Então, assim, a tendência é que não haja acordo e o advogado está investido desse poder de representar, tanto na audiência quanto eventualmente se tiver um acordo, entendeu? Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui para a gente esclarecer. No caso da paciente que, infelizmente, teve que fazer a retirada da mama, a reconstrução dessa parte do corpo deve ser coberta pelo plano? Também. Essa aí, inclusive, no tão famoso rol da ANS, que as operadoras costumam dizer que é um rol taxativo, para quem está em casa nos acompanhando, é o rol de procedimentos... Uma lista, né, Uma Dr. lista de Léo? procedimentos que a operadora deve custear. Operadoras defendem que é só aquilo ali, mas não é. Na prática, aquilo é um rol exemplificativo, mas coisas que estejam fora daquele rol, mas tenham evidência científica De que são necessárias? necessários, têm que ser custeados. Entendi. No caso da reconstrução, está no rol. Então, essa discussão não é nem para existir. Então, a praxe é que haja autorização. Havendo a negativa, isso tem que ser levado para o judiciário, porque se trata de uma negativa abusiva. Inclusive, esse ano, a gente teve uma nova lei, a 15.171, que ampliou o rol de situações para uma reconstrução mamária, porque antigamente se limitava muito a situações de pacientes que tiraram mama por conta de câncer. Hoje não, a causa ela é independente. Por exemplo, a paciente que sofreu uma agressão ou um acidente e precisa reconstruir a mama, ela tem essa Tem esse direito cobertura assegurado. assegurada. Inclusive, até a muito doutora importante. Vanessa citou que pode ser realizado no próprio ato da retirada da mama. Isso. Obviamente, com consentimento da paciente, e se não tiver uma contraindicação médica, que aí realmente a área médica vai poder dizer melhor, mas é um ato que pode ser feito no mesmo procedimento cirúrgico. Então, assim, a cobertura nesse tipo de caso deve ser assegurada. Deve ser. E um ponto muito importante que o doutor trouxe aqui agora foi a questão de não necessariamente estar ligado ao câncer de mama. Não, Se porventura houve algum trauma nessa mama ou até a perda dessa mama por Isso. outro fator, por outro motivo, Isso. o plano de saúde é obrigado Até porque, a por exemplo, realizar. eles não podem justificar a estética. Ninguém busca a reconstrução mamária porque precisa mudar o corpo, tá se incomodando esteticamente. Isso não existe. Então, assim, essa amplitude vem a calhar para comprovar de que é uma necessidade clínica da paciente que teve a mama Uma mutilação, mutilada, né, doutor? e ela precisa fazer essa reconstrução. Muito bom, muito importante esse ponto que o senhor tocou. E ainda nesse tema, pacientes que precisam reduzir a mama também devem ter a cirurgia coberta? Então, aí a gente tem um ponto um pouquinho diferente. Se você encontrar uma pessoa na rua e ela conversar com você e disser que quer reduzir a mama, seu primeiro raciocínio é de que é estético. Está incomodando ela de alguma forma estética. Se você pensa assim, se eu penso assim, certamente uma empresa que quer reduzir o custo e aumentar a margem de lucro pensará da mesma forma. Então, é muito comum as operadoras negarem procedimentos de redução e, na grande maioria dos casos, pode realmente sim estar atrelado ao benefício estético e ela não tem obrigação de custeio de procedimentos estéticos. Contudo, se o profissional que acompanha essa paciente tiver uma justificativa médica, clínica, de que aquilo ali não se limita a um benefício estético, o benefício estético é uma consequência, mas que a paciente precisa por uma dor lombar, um problema na coluna vertebral, enfim, no dia a dia. Por consequência do peso. Coisas clínicas muito bem embasadas, é possível levar essa questão para o judiciário. E ter essa garantia. Tentar ter essa garantia. Eu não vou dizer a você... De primeiro que direito a gente não pode garantir resultado nunca, né? Mas por que eu digo que é uma questão mais delicada? Porque, por exemplo, se não for uma coisa muito sólida, muito bem embasada, basta a operadora pedir uma perícia e se a perícia atestar que aquela doença não é compatível para fins de reduzir aquela mama,
a tendência é o direito não ser atendido. Entendi. Então, assim, é possível? Sim. Mas que a paciente saiba... Cada caso vai ser estudado. Isso. E seu profissional médico tem que fundamentar muito bem esse pedido. Entendi. Doutor, essas eram as nossas dúvidas por hoje. Coisa boa. Esclarecidas, então. Foi bem rapidinho, olha, Foi. mas muito necessárias, como eu disse, pontos muito importantes, principalmente esse em que o senhor bem tocou em relação da reconstrução da mama, não necessariamente está atrelada ao câncer de mama, e que os planos de saúde devem sim fazer a cobertura dessa reconstrução. Olha, Perfeito. muito obrigada. Vamos ver se chega. Chega de novo. Eu que agradeço, Priscila. Muito, muito obrigada. E claro, vamos deixar as redes sociais Sim. aqui, né? Caso aí os ouvintes queiram, é o @DS Advogados, lá nosso escritório especialista em saúde suplementar. Lá você pode tirar suas dúvidas, vai ter um conteúdo informativo muito bom para que a população Pode mandar lá um direct, seus direitos. Pode, uma mensagenzinha. Estamos à disposição. Alô, para o que doutor, for me ajude necessário. aqui. Estamos à disposição. Tá ótimo. Olha, e para você, muito obrigada por ter acompanhado esse episódio junto conosco. Muitos outros já estão no forninho, já prontos para que você possa também acompanhar. Então, olha, gente, até um próximo Saúde Justa com esse canal aberto aqui de comunicação sobre saúde, direito e inovações médicas, ó. Um beijo, forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê.